Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 20 de Êxodo. Gostaria de compartilhar nessa noite com os irmãos sobre a importância do culto e da adoração. Eu quero basear nesse texto que nós vamos ler. Vamos ler apenas o verso de número 1 até o verso de número 7. Livro de Êxodo, capítulo de número 20. Está escrito assim nas Escrituras Sagradas: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E quais foram as ordens dos mandamentos do Senhor? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, e nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Verso 5: Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Pule para a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 3, eu quero ler apenas 2 versos com os irmãos. Colossenses, capítulo de número 3, versos 16 e 17, que está escrito assim: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Desde já agradeço ao presbítero Evaristo pelas orações que foram feitas por intermédio, intercedendo, melhor dizendo, pela minha vida. Meus amados, nós sabemos que todo o povo de Deus precisa entender algumas direções. É evidente que todas as nações têm também as suas leis, e as leis são necessárias para que elas, além de serem protegidas por essas leis, possam ter também direções. E essas direções levam à ordem, leva justamente ao crescimento. As leis, elas, na verdade, elas existem para que o povo possa ter o norte, uma direção, e para que também essa nação não seja sucumbida pelas desorganizações, ou até mesmo por muitas outras coisas. E não foi diferente para o povo de Israel. Eles saíram da terra do Egito. Até então não se havia decretado ainda nessa nação algumas leis que iriam de fato, meus irmãos, orientar esta nação. É evidente que saem de lá pessoas que eram monoteístas, como os judeus, que criam apenas um Deus único, o Senhor, ou Jeová. Mas também saíram no meio, juntamente com eles, pessoas que eram politeístas, adoravam vários deuses, davam importância a muitos deuses. E nessa mescla de pessoas, de pensamentos, de pessoas que adoravam a um Deus ou a vários deuses,
Percebemos também que o povo de Israel precisava ter uma direção ao que, meus irmãos, concernia a sua adoração, a sua oração diante de Deus. Esse povo judeu, o povo de Deus, durante algum tempo, eles perderam um pouco da noção do que era adorar a Deus. Tanto é que, de fato, alguns se dobraram. E a gente vê essa realidade depois, quando muitos deles estavam diante de um bezerro de ouro, adorando a uma imagem que não podia falar, que não podia ouvir, que não podia palpar, que não podia sentir, não podia nada, porque era apenas um objeto. Não havia vida no objeto. Foi um objeto feito por mãos humanas, por humanos que não tinham poder e não têm o poder de soprar fôlego de vida, que não têm o poder e não tinham poder de tornar objetos alma vivente, porque esse poder só vem de Deus. Somente Ele que tem o poder de soprar a vida, de dar a vida, somente Deus tem esse poder. Então não tinha como um povo adorar a um objeto que não tinha vida. Então eles se perderam na adoração, se perderam na centralidade que era Deus. Deveria ser um culto teocrático, deveria ser um culto voltado para Deus. Desde então, meus irmãos, o nosso Pai Celestial, ao estabelecer os 10 mandamentos, não apenas estabelece direção, ordem, mas estabelece o princípio de adoração, estabelece qual era de fato a maneira que o povo deveria adorar, de que maneira eles deveriam se posicionar diante de Deus, de que forma deveriam ser as canções, de que forma deveriam também ser as danças diante de um rei, de um Deus Todo-Poderoso. Era o estabelecimento de fato de uma adoração que não estava concentrada em homens, centralizada em pessoas e muito menos em sacerdotes. Era e deveria ser uma adoração centralizada naquele que tinha o poder e tem o poder de dar vida às pessoas que não têm vida. Nós, adoradores de Deus, ou se assim expressamos, fomos criados de fato para adorar o Senhor, não tenha dúvida. A adoração, meus irmãos, ela faz parte de nós, cada um de nós. Na verdade, a adoração faz parte da nossa existência. Nós não fomos criados, meus amados, apenas sob a ordem de Deus de crescer, multiplicar, encher a terra. Até mesmo porque a ordem de encher, multiplicar e encher a terra é uma ordem de multiplicação, para que nessa multiplicação de gerações voltem-se a Deus e adorem o Deus da nossa salvação. Então até a instituição da família, ela deveria adorar o Senhor, porque a família, meus irmãos, é instituída para que Deus seja glorificado nela. Então Deus cria o ser, cria o homem. Na verdade, por o homem ser a criação máxima de Deus, a expressão mais perfeita também da criação de Deus, a gente pode observar que todo ser que respira, Salmo 150, louva ao Senhor. Então as plantas, quando foram criadas, mesmo sendo criadas para a glória de Deus, as plantas, os mares, a terra, as árvores, os animais que povoam os mares, que povoam a terra, que estão debaixo da terra, até os micro-organismos foram criados por Deus para que tudo viesse a adorá-lo, para que tudo se convergisse a exaltá-lo, enaltecê-lo, porque a nossa existência de criação é para adorar o Senhor. Você foi feito para adorar o Senhor, diga glória a Deus. Salmo 19 eu falo que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então quando nós olhamos para os 10 mandamentos, ali conseguimos de fato entender que as leis não vieram apenas para trazer ordem,
mas para trazer o entendimento quem devemos adorar. Interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, que ele inicia claramente um louvor a Deus, um louvor a Ele, para que nós pudéssemos exaltá-lo. Efésios 1, versos 3 em diante diz, Paulo escrevendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis perante Ele. E como devemos fazê-lo? Em amor. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o seu beneplácito, de sua vontade. Para quê? Para louvor de sua graça, para louvor da sua glória, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado Pai. Paulo explicando que todos nós fomos criados para que pudéssemos ser em nossa vida santos e irrepreensíveis, para que essa atitude viesse glorificá-lo. Então Paulo está enaltecendo a criação do homem, para que com santidade e com uma vida irrepreensível pudéssemos adorar o Senhor. E aqui, meus irmãos, eu quero compartilhar alguns princípios, baseando-me em Êxodo capítulo de número 20. Em Êxodo capítulo número 20, o primeiro mandamento que é ordenado a Moisés, e Moisés, ele iria justamente, meus irmãos, trazer esses mandamentos ao povo. No verso de número 2, 3, melhor dizendo, ele fala que nós não devemos ter outros deuses diante dele, que nós não devemos ter ou compartilhar a nossa adoração a ele para outro. É interessante como nos dias de hoje muitas pessoas justificam a adoração, e justificam com algumas razões, e eu anotei algumas razões aqui. Primeira razão: muitos acham apenas que devem adorar a Deus porque isso lhe traz felicidade. É fato que adorar o Senhor nos traz felicidade, porque faz parte da nossa existência. Mas algumas vezes a adoração não nos faz feliz, porque essa adoração não está centrada em Deus, está centrada em nós. Eu anotei outra coisa, que alguns dizem que adorar a Deus ou adoração pode ser justificado por uma autorrealização. Quando estou adorando a Deus, eu me autorrealizo. De fato, isso traz uma realização pessoal, porque fomos criados para adorar o Senhor. É o propósito da nossa criação, da criação de Deus, somos nós. Mas muitas vezes, adorar ao Senhor, para alguns, não lhes trazem autorrealização, porque a sua realização não está na adoração ao Senhor. A realização, a primazia da sua realização em vida é primar por casa nova, emprego bom, pasmem, casamento, e eu espero que os jovens casem. Mas a sua autorrealização não está em Deus, está nas questões humanas. Então é bem possível que algumas pessoas adorem a Deus, não porque Ele é, mas estão interessados naquilo que Ele pode promover na minha realização pessoal. E a gente vai ver, meus irmãos, muitos políticos nos dias de hoje, usando até os cultos para promoverem louvor a Deus, mas não estão com seus corações voltados de fato para adorar ao Senhor. A história nos diz que Elizabeth, a rainha Elizabeth I, ela quis, meus irmãos, colocar o culto inglês na sua forma política de ser. Só que ela não teve muito sucesso, porque, meus irmãos, adorar o Senhor não pode estar
embaralhado com coisas ou pensamentos pessoais. O culto ao Senhor não pode ser em detrimento às questões políticas. Eu não tenho nada contra, se algum político quiser chegar aqui na igreja, vai ser muito bem recebido, nós vamos orar por você, mas pode ter certeza, que você não será adorado aqui. Então se você pensa que está chegando aqui para ser adorado, sinto muito, essa não é a igreja para você estar. Lembro-me um dia, do Conselho de Pastores de Minas Gerais, quando eu estava lá, na época, meus irmãos, quem era o governador era Aécio Neves. Numa reunião de pastores, quando o governador chega, presbítero Evaristo, o povo adorando, quando vê o governador, o que fazem? Se levantam para cumprimentar o governador. Aí pastor Jorge Linhares tomou uma decisão, meus irmãos, que eu tive que adorar a Deus em pé. Ele tem um jeitão e sobe assim no púlpito, pega o microfone e fala: eu queria saber por que os pastores estão saindo do lugar para cumprimentar o governador. Ele, sim, merece ser bem recebido. Só que neste momento estamos adorando uma pessoa que é muito mais importante do que ele. Meu irmão, eu vibrei. Eu dei aquele meu gritinho, no meio do culto. As autoridades devem ser respeitadas. Só que no momento do culto, quem tem a primazia, e que o único que deve ter a primazia de louvor e adoração, é aquele que criou todas as coisas. E Deus está ensinando que não ter outro Deus é não compartilhar adoração com mais ninguém. Essa é a ordem da adoração. É não compartilhar, em alguns sentidos, para alguns, a veneração. A veneração deve ser apenas para Deus que criou os céus e a terra. Então a verdadeira adoração, dentro do contexto de Êxodo capítulo 20, é que não há outra pessoa a ser adorada aqui nessa casa, a não ser o Todo-Poderoso Senhor que criou os céus e a terra. Deus não apenas nos criou para adorar, Ele dá uma ordem para adorá-lo. E a gente vai perceber nos 4 primeiros versículos que os 4 primeiros mandamentos, que traz justamente isso: não terás outros deuses diante de mim. Quando Jesus foi interpelado por alguns, perguntando: Senhor Jesus, quais são os principais mandamentos? A primeira coisa que Jesus expressa é: adorarás o Senhor teu Deus. Adorarás o Senhor teu Deus. Mas de qualquer forma, meus irmãos, não, de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a sua alma. Algumas denominações creem que as emoções não fazem parte do culto. Mas, meus amados, vamos ser bem sinceros, quando o Espírito de Deus está movendo em nossos corações, não há como deixar de chorar na sua presença. Quando o Espírito de Deus move na igreja, a igreja está adorando a um Deus único e poderoso, não há como a gente ficar com o coração parado. Alguns, meus irmãos, se expressam com alegria. Não estou aqui trazendo um pensamento de desordem, porque o Espírito Santo não opera na desordem, ele opera na ordem. Mas dentro dessa ordem, o Espírito Santo comove os nossos corações por adorarmos o único Deus e Senhor de todos nós. Ele move sobre os nossos olhos, move o coração. Não apenas a nossa boca é a expressão de louvor, mas as nossas mãos também expressam a adoração. Por isso que eu acho fantástico o pessoal do IAD. Vocês veem ali, quem está ali hoje? A nossa irmã. Vai cantar, é um negócio, meus irmãos, você fala, para que isso tudo? Mas a verdade é que devemos adorar o Senhor com tudo que somos. Então a expressão, não terás outro Deus diante de mim, foi colocada diante de Jesus. Ele fala, não terás outro Deus assim, não adorarás o Senhor.
E Jesus fala, Ele deve ser adorado com todo entendimento, de toda a alma, de todo o coração. E esse é o ponto da adoração profunda que nós expressamos diante de Deus. Quando nós entendemos que Ele é o único Senhor e não dividimos, estamos entendendo a profundidade da adoração. E a pergunta que eu quero fazer a todos nós hoje: você reparou mais na gravata do pastor ou tem reparado mais no que está sendo dito? Alguns chegam na igreja preocupados em observar se os arranjos aqui da igreja, aqui atrás, estão perfilados direitinho. Alguns talvez já repararam que talvez o arranjo que está à minha direita é um pouquinho diferente que está à minha esquerda. Mas se perguntar no final do culto qual o texto que foi lido, ele não saberá responder, porque de fato não é Deus que é o centro da vida dele no culto. Alguns talvez repararão que a lâmpada do meio desta igreja, no templo da igreja, está apagada. Alguns talvez vão reparar que as luzes que estão de baixo para cima no púlpito, chegou até a assustar aí quando o negócio acendeu, né? Eita, olha como estão diferentes. Mas não são capazes de entender que a centralidade do culto não está nas ornamentações que estão no púlpito, não está, meus irmãos, na gravata que o pastor está usando, não está justamente na lâmpada que eu mencionei que está apagada. Mas quando eu entendo que não há outro Deus além de mim, eu entendo que o culto que eu presto ao Senhor, que eu expresso ao Deus da minha salvação, deve ser centrado e concentrado nele. Eu não posso de forma nenhuma dividir a minha adoração com distração. E isso é uma forma de entendermos que, quando nós lemos que nós não devemos ter outro Deus, porque a ideia também de não ter outro Deus é a ideia de centralizar-se em outras coisas a não ser o próprio Deus. E nós temos que entender que antes mesmo de nós nos amarmos, Deus, ele tem que ser mais amado do que nós mesmos. Antes de nós amarmos a nossa esposa, o marido, os nossos filhos, Deus tem que estar acima de todas as coisas, porque Ele é o único Deus soberano. Então nós não podemos ter na adoração outro Deus a não ser o Jeová, o nosso poderoso Criador, Senhor dos céus e da terra. O segundo mandamento, que é expressado aí no capítulo 20, versos 4 e 5, que nós não devemos usar imagens ou ídolos em nossa adoração. O apóstolo Paulo, ele expressa muito bem isso em Atos capítulo de número 17, que Deus não pode ser representado por arte ou imaginação dos homens. A adoração ao Senhor tem que ser feita por aqueles que foram criados à imagem e semelhança do Senhor. E quem é que foi criado à imagem e semelhança do Senhor? Foi a coluna? É o púlpito? O que nós precisamos entender, que nenhuma imagem deve substituir Deus, mesmo que a exatidão dessa arte possa expressar alguma coisa a respeito de Deus, porque a arte faz isso. Michelangelo, quando ele desenhou Moisés, meus irmãos, ele desenha Moisés com 2 chifres. Aí você fala, você está dizendo que Moisés é corno? É assim, meus irmãos. A palavra corno no grego é autoridade, não é o corno que hoje a gente entende, de ser traído. Michelangelo, quando desenhou Moisés, ele está dizendo que Moisés, ele tinha autoridade, sentido grego, que havia nele autoridade. E era por isso que os reis do Antigo Testamento, ao serem consagrados como reis,
Se usava muito, meus irmãos, o chifre de um carneiro representando a autoridade, e o azeite dentro do chifre de carneiro representando a presença do Espírito. Então isso era muito comum. Mas a arte, por mais perfeita expressão de algo que queremos dar ao Senhor, ela não substitui a adoração. Tem muitas pessoas substituindo a adoração por entretenimento. Alguns acham que a adoração, o culto ao Senhor é feita por algumas coisas que podem ser chamadas a atenção. Nós muitas vezes secularizamos Deus na nossa vida, colocamos Ele no culto como segundo plano. Se a igreja não tiver isso, se a igreja não tiver aquilo, não vai acontecer a adoração. Lembro, meus irmãos, eu não sei se foi aqui que o pastor falou, mas lembro que um pastor, quando ele foi interpelado por alguns irmãos, não sei se foi algum irmão falou, que deu testemunho aqui, que um conjunto estava escalado para cantar. De repente o culto acaba, e aqueles irmãos que estavam escalados não foram chamados para cantar. Aí o representante do grupo falou: pastor, nós queríamos adorar o Senhor, e o Senhor não nos chamou para adorar o Senhor. Aí o pastor falou: pode adorar agora, a igreja estava vazia, pode adorar. Não, pastor, você não queria adorar o Senhor? Então pode adorar. Todo mundo já tinha ido embora. Só que a intenção do coração dessa pessoa revelou de fato, não a adoração, mas a apresentação. Isso é muito sério, porque estamos querendo transformar a adoração ao Senhor em arte, em entretenimento. E isso, infelizmente, meus irmãos, nas igrejas, principalmente americanas, nós temos visto que os cultos ao Senhor, a adoração ao Senhor, tem sido substituído por outras coisas. A essência por que adoramos é o Deus poderoso. Não farás para ti imagem de escultura. Mas as parafernálias, muitas vezes, que estão no púlpito ou na igreja, estão substituindo a verdadeira adoração. Eu lhe pergunto hoje, meus irmãos, se faltasse hoje energia nessa igreja, se faltasse água na igreja, se não tivesse microfone, será que nós adoraríamos o Senhor nessa noite como Ele merece? Será que se estivéssemos numa igreja africana, sentados sob pedra, chão de barro, poeira nas narinas, será que adoraríamos com o mesmo intento que estamos aqui, glória ao Senhor, numa igreja confortável, com ar-condicionado e com som? A verdade é que muitas vezes nós temos usado as imagens ou objetos substituindo a adoração a Deus. O terceiro mandamento, no verso de número 7, nos fala que nós não devemos usar o nome do Senhor em vão. A ideia de em vão é a ideia de não usar o nome do Senhor Deus em vazio, ou no vazio, ou sem sentido. Este mandamento nos ensina a adorar a Deus de forma honesta. A ideia de que não usar o nome de Deus em vão é: não use o nome de Deus se não há sentido. Os judeus prezam muito sobre isso. Alguns judeus ortodoxos, meus irmãos, têm até medo de falar o nome do Senhor, Jeová. Tanto é que, para os ortodoxos judeus, o nome Deus, muitas vezes é usado de forma exclusiva nos cultos, para não errarem ao usarem o nome de Deus em vão. Observe isso, meus irmãos. É claro que às vezes se há um exagero, mas vamos partir bem nesse seguinte pensamento: quantas vezes nós temos usado o nome de Deus nos cultos de forma vazia? Porque o nosso coração está vazio de Deus. Quantas vezes nós temos usado de forma vazia, sem expressão, sem sentido, o nome de Deus nos cultos? Cantamos hinos que têm o nome de Deus, mas cantamos vazios para Deus. Utilizamos o nome do Todo-Poderoso nas canções, nos nossos hinários,
mas muitas vezes o sentido que cantamos está vazio. Jesus Cristo, quando estava com a samaritana, o que ele disse no Evangelho de João 4:24? Chegou a hora, e já, em que os verdadeiros adoradores adorarão o quê? Ao Pai em espírito e em verdade. Adoração preenchida, adoração de sentido, adoração de alma, adoração de envolvimento, adoração de entrega, adoração de devoção, adoração, meus irmãos, de inclinação, adoração de humilhação, adoração, meus irmãos, realmente de colocar o coração, todo o nosso ser diante dele. E esse deve ser o sentido que temos que olhar para a adoração. O quarto mandamento fala que devemos lembrar e observar o culto. Os judeus observavam muito bem o culto a Deus no sábado, ao ponto de que alguns questionaram até Jesus Cristo quando ele operou milagre no sábado. Tanto é que esse texto que está aqui em cima é a resposta que Jesus dá para alguns fariseus que achavam que no dia de sábado não poderia fazer nenhum milagre. Aí Jesus fala: meu filho, vocês estão preocupados com o templo? Aí ele fala isso aqui, ó: aqui está quem é maior que o templo. Este mandamento, meus irmãos, ele precede há muitos acertos e de forma concreta a nossa expressão de adoração. É um mandamento que nos revela a intenção, o porquê nós dispomos algum tempo para adorar o Senhor. O fato é que a nossa adoração a Deus tem sido a cada dia de forma escassa no nosso tempo. Nos nossos projetos, a adoração de Deus está fora. No nosso cotidiano, adorar ao Senhor não faz parte do contexto do nosso dia, não faz parte do contexto do nosso almoço, do nosso café da manhã. A primeira coisa que se pega quando acorda é o celular para ver mensagem de WhatsApp ou mensagem no Instagram. Separar o dia é entender que naquele momento do dia eu preciso adorar ao Senhor. Eu preciso reinvestir um tempo para que possa me deitar diante dEle, me dobrar diante dEle, confessar os meus pecados e entender que a minha vida é para adorá-lo. Esse é o ensino desses 4 mandamentos. Mas quando nós partimos para o Novo Testamento, quando Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo de número 3, e aqui vai o segundo princípio. O primeiro princípio de adoração, meus irmãos, está baseada justamente nos 4 primeiros mandamentos. É servir a Deus em toda a sua glória, é dar a Ele tudo que é devido, é não substituí-lo, é não usar o nome dEle em qualquer coisa. Eu preciso estar cheio também, eu preciso dar sentido ao que eu tenho falado diante de Deus. Mas o Novo Testamento nos mostra que o princípio da adoração, como nós lemos em Colossenses, precisa estar baseada na pessoa de Jesus Cristo. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Diga amém. Amém. Você ama Jesus? Diga amém. Amém. Nós iniciamos a nossa adoração como cristão em nome de Jesus Cristo. Quando nos tornamos membros, somos batizados também em nome de Jesus. E é em nome de Jesus Cristo que a congregação exerce a sua adoração ao Pai. É em nome de Jesus Cristo que nós relembramos as promessas do Antigo Testamento. É em nome de Jesus Cristo, meus queridos, que nós nos reunimos para orar, para adorar, para falar. É em nome de Jesus Cristo que estamos reunidos nessa noite. Não é em nome de congregacional, não é em nome do culto de domingo, é em nome de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Frequentemente, meus irmãos, Jesus Cristo ensinou que o nome dele deveria estar em todas as coisas. Ele ensina os seus discípulos a orar em nome dele, pedir em nome dele, falar com o Pai em nome dele, expulsar demônios em nome dele, curar os enfermos em nome de Jesus. Então Jesus Cristo ensinou os seus discípulos
de forma frequente e profunda. Quando nós oramos, meus amados, em nome de Jesus Cristo, nós estamos orando em seu serviço. Nós estamos continuamente exercendo o ministério em nome dEle. Ministério de intercessão, ministério de evangelização, ministério de louvor, tudo nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Então o culto nesse princípio precisa sim, de fato, Cristo ser o centro da nossa adoração. Quando, meus irmãos, na década de 80 para 90, quando começa a chegar no Brasil as comunidades evangélicas, não todas, mas algumas delas, surgiu também no Brasil uma adoração não centralizada em Cristo. Volto a dizer, não foram todas as comunidades evangélicas, tá, meus irmãos? Foi a partir das comunidades evangélicas que a igreja se habituou mais a cantar corinhos, não salmos, não harpa, não cantor cristão, ou presbiteriano, ou hinário cristão para o culto cristão. E eu louvo ao Senhor que os nossos salmos e hinos, por 50 anos da história do Brasil, serviu a várias denominações que não tinha um hinário para cantar. Você sabia disso, meus irmãos? Que os salmos e hinos, durante 50 anos, quando ainda não se tinha interpelado outros hinários, os nossos salmos e hinos que nós cantamos, várias denominações evangélicas usavam para o louvor ao Senhor dentro do templo. Você pode dar um glória a Deus? Nada contra os assembleanos, presbiterianos, batistas, outras igrejas, mas eu amo ser congregacional. Nada contra, mas eu amo ser congregacional. Então, quando as comunidades chegaram, vieram com esse viés de corinhos, que foi muito bom. Grande é o Senhor, Ele exaltado. Corinhos que até hoje fazem parte da nossa história. Vão gerações e gerações, nós cantamos corinhos. Mas também veio outro perigo. O perigo de centralizar hinos em pessoas. É claro que muitos trouxeram poesia nas músicas, poemas nas músicas, mas também entramos num perigo de cantar para as pessoas e não para Deus. Entramos no perigo de falar às pessoas e não para Deus. É claro que existem músicas que nós falamos às pessoas, dizendo que Deus está com ela, que o Senhor é com ela, mas não deve ser centralizado em homens, deve ser centralizado naquele que nos salvou, e o nome dele é Jesus. Repita comigo: Jesus. E esse mesmo foi quem comissionou e instituiu a igreja. Por isso que a igreja canta em nome de Jesus. Foi Ele, meus irmãos, pela pregação da palavra, ensinando o caminho eterno, foi Ele quem nos trouxe real salvação. Então cantemos em nome de Jesus, porque o culto é para Ele. Na última ceia, quando Jesus Cristo estava reunido com os seus discípulos, Ele não fala: olha, quando vocês comerem o pão ou beberem o cálice, vocês farão isso em memória de mim. No beber, no comer, nós fazemos porque Cristo é a razão, porque participamos do pão e do cálice. Não é à toa que Paulo, expressando a carta de Romanos capítulo 11, verso 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E por fim, meus irmãos, um terceiro princípio que precisamos entender: que não apenas o culto, a adoração centralizada em Cristo, mas a adoração precisa ser no Espírito Santo. Eu já falei várias vezes aqui, que ninguém adora a Deus a não ser que tenha o Espírito Santo. Esse negócio de Beyoncé, Mariah Carey, Michael Jackson, e agora virou febre entre os artistas pararem um momento do seu cântico, e muitas vezes são músicas que fazem apologia a tudo que é carne menos Deus. Aí, meus irmãos, toma um negócio, para cantar todas as apologias que não presta para nada, aí começa a cantar hino evangélico. Aí tem muita gente que fala: oh, que isso é adoração. É não,
porque ninguém adora a Deus, ninguém adora Jesus se não tiver o Espírito Santo. Então não caiamos no engano achando que as pessoas que não têm o Espírito Santo estão adorando a Deus, porque não há Espírito e não há verdade. E trazendo para nós, meus irmãos, tem hora que a gente canta até mentira para Jesus. A gente está com aquele ódio do irmão, querendo dar uma voadora no peito do irmão. Recebi um novo coração, somos corpos, e assim bem ajustado. Mas lá na mente o irmão está pensando o quê? Somos corpos, e assim bem ajustados, até que o irmão pisa no meu calo. Recebi no coração. Um dos hinos que eu canto aqui na igreja, que para mim, meus irmãos, é um dos hinos mais difíceis, já disse isso. É um dos hinos mais difíceis de ser cantado, é o 335 dos Salmos e Hinos. Que o coro fala: tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. É difícil demais, meu. É um desafio para nós os dias de hoje. Mas só conseguimos cantar tudo entregarei no Espírito. Só conseguimos de fato adorar ao Senhor em Espírito, na verdade, se estivermos no Espírito e cheios do Espírito, porque nós não conseguimos cantar verdades se não for no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, que no seu trabalho, que particularmente nos traz justamente as ideias do cântico, é pelo Espírito Santo que nós oramos, como Paulo expressando em sua carta, capítulo 8 de Romanos. Os hinos, os salmos que nós cantamos na adoração são cânticos espirituais, e por ser cânticos espirituais, precisa ser cantado no Espírito, e não deve ser cantado no espírito de engano, não deve ser cantado no espírito de desavenças, não pode ser cantado no espírito de murmuração, não pode ser cantado no espírito qualquer. Precisamos cantar no Espírito que nós chamamos Santo Espírito de Deus. Aleluia! A pregação tem que ser no Espírito Santo. O nosso testemunho precisa ser no Espírito Santo. A adoração cristã centrada na palavra precisa ser inspirada, iluminada no Espírito Santo. E ela só deve ser cantada, autorizada pelo Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo, purificada pelo Espírito Santo, que produz um fruto que é do Espírito Santo. Adoração cristã, quando nos baseamos em Deus, nos baseamos em Cristo, no Espírito Santo, certamente, meus irmãos, o que nós temos cantado nessa igreja será de um avivamento tão poderoso e profundo, que nós vamos cantar chorando, porque nós estamos aguentando a presença desse Espírito. Quando nós cantamos no Espírito de fato, nós até esquecemos que tem instrumentos que nos acompanham, porque estamos tão atrelados, de uma forma íntima no Espírito Santo, que nós esquecemos o que está do lado, esquecemos o que está em casa, porque estamos cantando no Espírito Santo. E é por isso que Deus não tem interesse em sacrifícios humanos, de um povo iníquo, que abriu sua boca para louvar ao Senhor, mas não existia realmente a essência, porque não entendiam a própria existência, não adoravam ao Senhor, porque não queriam cumprir as leis. Quando nós lemos em Amós capítulo 5, quando ele fala, o profeta profetiza sobre este povo, samaritano principalmente. Em Samaria, meus irmãos, sabe como era o culto ao Senhor? Tinha no meio do culto ao Senhor abuso do pobre, tinha luxúria de rico, suborno nas cortes, promiscuidade sexual,
alto interesse nos impostos, e se havia opressivas taxas, que até mesmo alguns sacerdotes, entre aspas, cobravam, e muitos que se consideravam cristãos estavam inseridos neste meio. É necessário termos limpeza no coração, ter um coração quebrantado, puro, mãos limpas, para adorar o Senhor de fato. E diante disso tudo, meus irmãos, a santidade é necessária. Diga para o seu irmão: santifique a sua vida. Diga: santidade. Sem santidade, ninguém vê o Senhor. Eu quero concluir essa mensagem lendo o que John Knox, o pessoal chama, que é um dos fundadores da igreja presbiteriana. Ele diz o seguinte: a adoração é a oficina onde nós somos transformados em sua imagem. Imagem de quem? De Deus. Quando nós adoramos o Senhor, a oficina de Deus está trabalhando a gente, para que possamos ser mais semelhantes à imagem de Deus. E quanto mais semelhantes a Ele na pessoa de Cristo Jesus, mais pura é a nossa adoração. E ele fala: quando nós somos assim, transformados em sua imagem, nós então, preste atenção, você que é ministro de louvor, você que é cantor, ou você que é membro assentado neste banco, preste atenção o que ele diz. Quando nós somos assim, transformados em sua imagem, imagem de Deus, nós então vamos refletir a glória do Deus Todo-Poderoso. Quando nós somos transformados pelo Espírito, transformados por Deus, nos assemelhando a Ele, não é à toa que Paulo escreve: sedes imitadores de Deus como filhos amados. Romanos, melhor dizendo, Efésios, capítulo de número 5, verso 1. Quando nós adoramos o Senhor de fato a Ele, em nome de Jesus Cristo e no Espírito Santo, meus amados, sabe o que vai refletir nessa igreja? Muito mais do que as luzes que acendem este ambiente, que iluminam este ambiente. Sabe o que vai transparecer? Sabe o que vai brilhar em nós? É a glória do unigênito do Pai. É a glória de Deus brilhando. É a glória de Deus ofuscando Satanás. É a glória de Deus brilhando. E Ele brilha. E quanto mais brilha, mais pessoas se rendem à glória do Senhor. Eu quero desafiar as nossas vidas a refletirmos a glória de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, faça-nos semelhante a Ti. Quantas vezes, Senhor, somos hipócritas no que cantamos, somos medíocres quando cantamos. Muitas vezes, Senhor, nós temos forças para estar numa fila do banco 2 horas, 3 horas se for necessária. Mas às vezes, Senhor, quando estamos na Tua presença, temos pressa de ir embora. Quantas vezes, Senhor, estamos numa festa de casamento de 15 anos e não nos importamos com a hora. Mas quantas vezes, Senhor, chegamos diante do Senhor e parece que queremos nos apressar de sair dela, Pai. Queremos ser mais semelhantes ao Senhor. Nós não queremos refletir a nossa glória, porque a glória humana passa, a fama passa. Somos perecíveis, limitados, pecadores, miseráveis. Se há alguma perfeição em nós, não somos nós, mas é o Teu Espírito que é santo e perfeito em Deus, que está em nós. Nessa noite, Senhor, na autoridade que há em Teu nome, Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, abençoa os Teus filhos.
Na autoridade que há em nome de Jesus Cristo, meu irmão, reflita a glória de Deus na sua adoração. Na autoridade que há em nome de Jesus Cristo, meu irmão, faça-se pelo Espírito Santo semelhante ao Criador, em caráter, em vida. Senhor, queremos ser semelhantes, para que a nossa adoração de fato glorifique o teu nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. E que a graça